Pois é, pessoal. Pode parecer um clickbait, né, esse título do vídeo aí, mas é realmente a impressão e o medo que eu tenho, né, que os Estados Unidos sejam de novo alvo de um atentado igual, parecido ou talvez até pior do que aquele atentado de 11 de setembro, né? Enfim, é sobre isso que eu quero falar hoje. Fazer um videozinho bem rápido, só para dar dar minha opinião sobre esse assunto, que, enfim, virou notícia no mundo todo depois das imagens que a gente viu ontem, né, do pessoal fugindo, tentando fugir do Afeganistão, se agarrando no avião, enfim, gente até caindo do avião no desespero de tentar sair de lá, né? E o que acontece? Depois que os Estados Unidos, né, o Biden resolveu tirar as tropas americanas de lá do Afeganistão, né? Tropas essas que estavam desde 2001, como eu falei no início. É assim, os Estados Unidos assumiram o controle do Afeganistão depois do atentado de 2001 para tentar encontrar, né, Osama Bin Laden e também desmantelar, né, aquela rede Al-Qaeda, né, que é responsável pela formação, enfim, nem sei se pode falar isso, mas pela rede de terroristas, né? Então a intenção era essa, e tentar tomar o poder do Talibã para que eles não assumissem o controle do Afeganistão. E desde que os Estados Unidos está lá, né, manteve aí esse controle do Afeganistão e manteve o Talibã afastado, né? O Talibã que, se a gente voltar um pouquinho mais para trás, né, os Estados Unidos mesmo ajudaram a financiar o Talibã para combater o avanço da União Soviética, né, lá naquela região, no Afeganistão. Então, quer dizer, mesmo depois dos Estados Unidos terem feito o que fizeram, depois de 96, se eu não me engano, aí com a junção do Al-Qaeda, né, com o Bin Laden e o Talibã, aí juntou esse bando de terroristas e fizeram o que fizeram com os Estados Unidos em 2001, né, que foi onde resultou no atentado de 11 de setembro. Inclusive, o atentado de 11 de setembro, acho que até falei num vídeo, o 2001, eu estava aqui, aliás, eu estive nas Torres Gêmeas 2 meses antes do atentado ocorrer, né, eu estive lá em julho, né, o atentado ocorreu em setembro. Então eu me lembro bem do terror que foi a gente ver. Eu morava aqui mesmo em Fort Lauderdale, perto aqui do aeroporto, que era um aeroporto que foi usado como base por mais de uma semana, se eu não me engano. Não lembro direitinho, porque fazem 20 anos já fez 20 anos. Mas eu lembro que era muito comum a gente ver aí não sei se foi por uma semana, 3 dias, ou um tempo assim, o espaço aéreo ficou fechado, a gente só via a caça da Força Aérea Americana passando, dando rasante, uma coisa assim, um clima bem pesado mesmo, e todo dia tocando música, tocando as músicas patriotas, né, dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos assumiram o controle do Afeganistão para tentar desmantelar essa rede Al-Qaeda, tentar prender Osama Bin Laden e tentar instaurar um governo decente lá no Afeganistão, que não fosse do Talibã, que é um governo totalitário, que escraviza as mulheres, e, enfim, comete barbaridades. E principalmente pela aliança que fizeram com a Al-Qaeda, né, que é a rede de terroristas. Agora, depois desse anúncio, né, depois da saída das tropas americanas, aí a gente viu o povo afegão, que não pertence ao Talibã, que pertence a outra etnia. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sei, né? Não tenho conhecimento suficiente, né? A gente sabe só por cima do que a gente vê por aqui. Mas o povo tentando fugir de todo jeito, né? Preferindo arriscar a vida, se pendurar no avião para fugir do Talibã, do que arriscar continuar no país sob o comando deles. Quer dizer, acho que isso já diz muita coisa, né? Então, a minha impressão é que depois, né, do que fizeram com os Estados Unidos, né, em 2001, vocês realmente acham que, eu pelo menos, né, eu não acredito que eles vão, né, dar uma de bonzinhos agora.
Talvez eles vão pagar uma de bonzinhos por algum tempo, mas vão começar a voltar às atividades de formação de terroristas e querer, de todo jeito que eles querem destruir os Estados Unidos. O depoimento não, mas a declaração, né, que o Joe Biden deu ontem fez até um certo sentido, né? Até certo ponto, né? Não vou dizer que teve razão, mas convenhamos que eu não saberia dar a resposta de qual seria a saída mais correta para esse caso, né? Porque de acordo com o que Biden falou, como vocês devem ter visto, eu escutei o pronunciamento dele ao vivo aqui pelas rádios. O que adianta os Estados Unidos continuar lutando uma luta que não é deles, né? Foram 20 anos lá lutando uma luta que não é deles e que os afegãos não querem também continuar lutando. Eles querem continuar na dependência dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo é uma luta que não é dos Estados Unidos, mas que afeta diretamente a eles, né? Quer queira ou quer não, se o Talibã assumir, se o Talibã realmente resolver que ele vai assumir, vai voltar com a rede de terroristas, o principal alvo, sem dúvida, vai ser os Estados Unidos. Então quer queira ou quer não, mesmo que indiretamente essa guerra também é dos Estados Unidos. Era dos Estados Unidos, né? Ou na verdade. Então tava mais ou menos naquele velho ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, se os Estados Unidos sair de lá e deixar com que eles se virem, eles vão acabar dando aí espaço para que o Talibã volte a criar força e eventualmente contra-atacar os Estados Unidos novamente. Se continua lá, vai continuar chovendo no molhado, porque os afegãos mesmos não querem assumir o controle do país, não querem... não é que não querem, né? Pelo que ele me falou, eles não têm disciplina ou interesse em aprender as táticas de guerra para defender o próprio país. Então essa é uma crise que o que eu vejo é que não vai ter fim. O mundo, né? O mundo como um todo sempre teve esses conflitos e não é agora que vai acabar. Então a gente tem que torcer para que o melhor vença, o que seja o melhor para cada um. Mas eu não vejo como os Estados Unidos não serem novamente alvo de algum atentado terrorista no futuro, né? Se não for feito nada. É triste, é desolador. Às vezes dá vontade da gente sumir, né? Morar numa ilha deserta no meio do oceano, porque no mundo mesmo eu acho que esses conflitos não vão cessar. Sempre temos dois lados, sempre temos pessoas com opiniões diferentes, né? Afinal o próprio Talibã, ele tem partes do pessoal do Afeganistão que apoia, tem a parte que não apoia. Então é difícil a gente querer enfiar na cabeça deles o que é o certo, o que é o errado, né? Por mais que a gente veja como que é errado a forma como que o pessoal do Talibã trata as mulheres, crianças, né? Enfim, escravizam mesmo, impedem de ir para a escola, essas coisas todas que a gente vê aí, para eles é certo. Então para uma boa parte da população do Afeganistão é certo isso. Então é difícil a gente querer enfiar na cabeça deles que o nosso ponto de vista está certo e que eles deveriam mudar de opinião. É a cultura deles, a gente tem que tentar aprender a conviver com isso, apesar de ser difícil. Mas como eu falei, essas cenas de ontem vão entrar para a história negativamente. A gente vai ver isso por muito tempo, assim como foram as Torres Gêmeas, né, que com certeza as crianças estão estudando hoje nas escolas. O que aconteceu ontem no Afeganistão também entrou para a história e vai ser lembrado por muitos e muitos anos. A gente vai continuar vendo essas coisas acontecendo, porque essas diferenças de cultura nunca vão acabar. Esse fanatismo, principalmente o religioso, ele tem um poder muito, muito forte de fazer as pessoas perderem o sentido, perderem a noção das coisas. E as consequências podem ser desastrosas, como a gente tem visto. E vamos continuar vendo por muito tempo, eu acredito. Enfim, quis fazer esse vídeo só para dar uma pincelada nesse assunto e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Vamos ver. Beleza, pessoal? Deixa sua opinião, o que vocês acham, afinal.
Biden fez certo, não fez, o que poderia ter sido feito para amenizar a situação, que a gente sabe que foi um acordo assinado inclusive na época do Trump. Não se sabe se o Trump faria uma coisa mais bem feita, porque o que foi feito de errado foi realmente a retirada tão rápida, sem um planejamento, ou se foi feito um planejamento, também foi muito mal feito. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas o próprio Biden, no pronunciamento, disse que a tomada do Talibã se deu de uma maneira muito mais rápida do que eles próprios esperavam. Quer dizer, eles sabiam que o negócio ia pegar fogo e por isso que eles debandaram daquela forma. Enfim, vou ficando por aqui, não vou ficar falando muito não, porque como eu falei, eu não tenho tanto conhecimento assim. Infelizmente, a gente sabe muito superficialmente o que acontece nos bastidores mesmo, a gente não tem acesso. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, nos vemos na próxima, até mais. Deixa o seu comentário, o que você acha a respeito. Abraço!